Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o que uma campanha política precisa ter para ser considerada ética? Uma campanha política, para ser considerada ética, deve respeitar certos princípios básicos. O primeiro deles é ser o mais verdadeira possível. Na hora da campanha, evidentemente, tomam-se liberdades com a verdade. Mas é desejável que isso não ocorra. É desejável que os candidatos sejam sinceros, honestos, até porque grandes atos de desonestidade, grandes mentiras, acabam se provando tais e tornando o governo, depois da eleição, pouco legítimo, fazendo que ele perca a popularidade que ganhou. Isso mesmo é bastante difícil de se fazer, sobretudo porque há políticas que os governos adotam, geralmente no primeiro ano de mandato, são políticas de economizar. Os governos procuram economizar no primeiro ano de mandato, e gastar no último ano para que, enfim, pressionem os eleitores. O primeiro ano pode ser um ano de economia, porque a situação está crítica, e pode também ser um ano de economia, porque se deseja mudar o rumo das coisas na política. Qualquer coisa que seja, porém, é preciso não só que a campanha seja honesta, mas que os eleitores estejam dispostos a ouvir a honestidade. Porque quando os políticos mentem ou tomam liberdades com a verdade, muitas vezes é porque o público quer ser enganado. O público quer ouvir que as coisas vão ser boas, que vai ser tudo bom, que vai se mudar completamente o que existe, que sacrifícios não serão demandados deles ou de ninguém. E acho que existe um trabalho de amadurecimento da política que exige tanto do político que ele diga a verdade, quanto do eleitor que ele se disponha a escutar a verdade. Não adianta o eleitor querer aumentos grandes de sua renda e diminuições grandes dos custos, porque isso não vai acontecer. E, de qualquer forma, qualquer conta terá que ser paga por alguém. Não estou falando isso no sentido conservador, de que não existe almoço grátis, a frase de um dos criadores da chamada Escola de Chicago, do Milton Friedman. Não estou dizendo isso nesse sentido, mas é verdade que o eleitor tem que ter maturidade. Eu vou contar uma história. E em 2004, se não me engano, houve eleições municipais em São Paulo, e no ano seguinte eu estava falando para um grupo de pessoas, numa reunião que houve na Maria Antônia, uma palestra pública, mas com pouca gente, na verdade, e eu comentei que era inevitável exercer algum tipo de controle sobre o acesso de carros à cidade. Não, talvez ao centro expandido mesmo. Um controle para além da questão do rodízio, que já existia fazia 10 anos e que tinha chegado praticamente ao limite. E falei, é curioso que ninguém discuta hoje o pedágio urbano. Depois disso, chegou para mim um assessor de um candidato, acredito até que foi o candidato eleito naquela eleição, e me disse, olha, o senhor tem toda a razão, nós pretendíamos introduzir essa medida, estava no nosso plano, mas não dissemos no programa, e de repente chegou um jornalista para o candidato e perguntou, vocês vão colocar o pedágio urbano? Porque eu ouvi dizer que isso está em discussão. E o candidato teve que, entre aspas, um pouco, né? Ele negou, mas se ele não negasse, ele perdia a eleição. Veja uma coisa complicada. Temos aí 3 questões éticas. O jornalista devia ter feito essa pergunta sabendo que o resultado seria impedir qualquer adoção do pedágio urbano. Segundo, o candidato devia dizer a verdade em vez de mentir e com isso bloquear o pedágio urbano. Deveria dizer a verdade. E terceiro, que eu acho que é talvez um dos lados mais graves, o eleitor. O eleitor tem que ser tão ingênuo, tão egoísta, tão imediatista, que ele não aceite a discussão de uma política que é benéfica para todo mundo? Comparem, por exemplo, com o efeito da greve dos caminhoneiros, a parte que é cuidadosamente apagada da memória. A cidade ficou mais gostosa. Teve 1000 problemas, abastecimento, tudo, mas foi um sinal de que pode ser uma cidade com menos carros. Então, esse tipo de discussão exige um amadurecimento. Políticos têm que ser maduros, de dizerem a verdade, eleitores maduros de escutá-la e jornalistas responsáveis de não detonar políticas boas de uma forma demagógica. É um pouco isso, a ética na campanha política. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.